Olá, olá! Betão de volta! Agora, não sei se você é dessa época não, mas nos anos 2000 nós tínhamos o Telecurso 2000 e a graça era quando ele falava: é hora da revisão, vamos fazer as questões dos temas que a gente estudou até agora para você me provar que sabe. Então vamos embora, na tela para você! Questão de número 1 diz o seguinte: questão Sesgran Rio 2018 adaptada. A caderneta de poupança é um dos investimentos mais populares do Brasil, principalmente por ser um investimento de baixo risco. A poupança é regulada pelo Banco Central e atualmente, presta atenção no período dele, hein? Atualmente, com a meta da taxa Selic inferior a 8,5%, lembrando que é de 2018, inferior a 8,5%, a sua remuneração é de que mesmo? Aí você tem que lembrar daquela regrinha que a gente falou. Lembra que a gente disse que se ela for menor ou igual a 8,5%, ela tem que render 70% da taxa Selic mais TR? Você falou, ai Beto, eu não tô vendo aí não, tô vendo 0,3% ao mês que não é, IGPM não tem nada a ver, 6% ao ano não é, ou é letra C ou é letra D. Aí você tá dizendo TR mais 0,5% ao mês? Não. Então é a letra D. TR mais 70% da taxa Selic. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha aí. Quem disse pra você que você não poderia? Olha você podendo aí. Olha a questão número 2, ó. A conta poupança é um tipo de conta bancária considerada de baixo risco. Em relação à poupança, é correto afirmar que a remuneração da aplicação é mensal e não há incidência de imposto de renda sobre ganhos de capital para pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos. Tô achando que de cara é a letra A, hein? Opa, deixa eu voltar aqui. Você já respondeu essas questões? Pô, fala a verdade. Você sabe que as nossas aulas aqui são aulas ao vivo no gravado. Você assiste no gravado, mas ela é ao vivo. Por isso, tem coisas que só esse louco faz pra você. Se você não parar esse vídeo agora e fazer essas questões, eu atravesso essa tela e vou aí te pegar pra gente ter uma conversa. Você tá ouvindo? É. Eu já resolvi essas questões. Você tem que resolver. Questão 2. Na letra B, a remuneração da poupança é mensal e há incidência de imposto. Que porcaria de imposto de renda? Tem imposto de renda não. A C, a remuneração da aplicação é mensal e há incidência de imposto de renda não. D, a caderneta recebe depósitos tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, sendo que sua abertura deve ser feita somente no 5º dia útil de cada mês. Olha cada loucura que a gente ouve, né? E aí, a remuneração da aplicação é diária e não há incidência de imposto de renda. Diária não, a remuneração da aplicação é mensal para pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos. Tá bom? Então, 2, de fato, realmente é a letra A. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos agora de questão número 3, mais uma de taxa de caderneta de poupança. A caderneta de poupança é uma aplicação mais simples e tradicional, sendo uma das poucas em que se podem aplicar pequenas somas e em que se pode ter liquidez, apesar da perda da rentabilidade para saques fora da data de aniversário da aplicação. Lembre-se disso. Conta poupança, se você resgatar antes do prazo combinado, que é 30 dias para ter a rentabilidade, você saca o dinheiro, mas sem a rentabilidade. Muito bem. Aí, olha só. Você tem aqui na letra C. A caderneta de poupança de pessoa física, ela é remunerada como? Diariamente pela Selic, não. Mensalmente pela taxa Selic, não. Tinha que falar o percentual. Diariamente com uma taxa de 6% ao ano, não é diariamente. Mensalmente com uma taxa de 0,5% ao mês. Uai!
mensalmente com a taxa de 0,5% ao mês, mais TR, se a taxa Selic do período considerado for de 9%. Isso aqui é as questões que eu invento e depois até eu esqueço qual é a resposta certa, né? Eu falei, ué, 9%? Que endoidou? Não, eu criei a questão aqui, tá? É a letra D, 3 letra D. Ele não está dizendo que é maior que 9, ele está dizendo que se a taxa Selic for 9, é 0,5% ao mês mais TR, tá? Trimestralmente com a taxa de 0,4. Errada, né? Então, beleza. Agora, questão 4, ó. Operações bancárias são os diversos tipos de atividades bancárias. Até aqui, certa. As operações bancárias podem ser subdivididas em operações principais e operações passivas. E aí? As operações bancárias... Eita, como é que eu fiz isso aqui, hein? Não. As operações bancárias, elas se subdividem em operações principais e operações, e aí? Acessórias. As operações principais serão as operações ativas, banco empresta dinheiro. E as passivas, banco pega dinheiro emprestado. Tudo bem? Então, operação principal, ativa e passiva. E a outra operação é acessória. Então, eu poderia dizer assim, as operações bancárias podem ser subdivididas em operações principais e operações acessórias. Beleza? É isso! Vamos mais uma. 5. O redesconto é a operação em que o Banco Central empresta recursos para as instituições financeiras bancárias. Ademais, o redesconto é um instrumento de política monetária, além de ser considerada uma operação ativa dos bancos. E aí? Prova de certo e errado, você sempre vai validando período por período, tá? Ou se fosse uma alternativa, vamos supor que essa fosse a letra C. O redesconto é uma operação em que o Banco Central empresta recursos para instituições financeiras bancárias, sim ou não? Sim. Ademais, o redesconto é um instrumento de política monetária, sim, além de ser considerada uma operação ativa dos bancos. E aí? Errada! Não é operação ativa? Redesconto é operação passiva. Operação passiva. É o erro da 5. Questão número 6. O certificado de depósito bancário é uma modalidade de investimento financeiro de renda fixa. Sim ou não? Sim. Podendo ser comercializado na modalidade pré-fixado, pós-fixada ou flutuante? Sim. Sua principal característica é ser transferido por endosso nominativo. Uai, o CDB, sim, verdadeira. O RDB é intransferível. O CDB é transferível, sim, sem nenhum problema. Questão 7. O spread bancário é caracterizado como lucro bancário, que é justamente a diferença entre a taxa de juros que o banco cobra de quem lhe toma recursos e a taxa que paga para quem deposita recursos nele. Acrescido das tarifas bancárias cobradas das demais operações que realiza. E aí, questão 7, certo ou errado? Primeira coisa, não confundir spread bancário, lucro bancário, com o lucro da instituição financeira. O lucro da instituição financeira vem de todas as atividades que o banco faz. O lucro bancário ou spread bancário é a diferença das operações ativas pelas passivas. Só isso. Então, a questão começou bem. O spread bancário é categorizado como lucro bancário, que é justamente a diferença entre a taxa de juros que o banco cobra de quem lhe toma recursos e a taxa que paga para quem deposita recursos nele.
Até aqui está certo. Acrescido das tarifas bancárias. Não, nada a ver. Isso aqui já não é spread. Isso é prestação de serviço ou operação acessória. Questão 7 está errada. Agora, 8. O depósito a prazo é uma modalidade de operação passiva, em que o correntista se compromete a deixar os recursos depositados por um prazo determinado. Por essa razão, possuem menor liquidez quando comparado com o depósito à vista. E aí? O depósito a prazo, modalidade de operação passiva em que o correntista se compromete a deixar os seus recursos depositados por um prazo determinado. Por essa razão, possui menor liquidez quando comparado com o depósito à vista. Certo ou errado? Certo ou errado? E aí? Certa. Questão 8. Sabe por quê? O que é liquidez? É a capacidade de transformar um ativo em dinheiro. O depósito à vista, dinheiro da conta corrente, você saca a hora que você quiser. O depósito a prazo, não. Você tem que esperar o prazo combinado com o banco para poder sacar. Então, possui menor liquidez? Sim. Questão número 9. Nas operações acessórias, as instituições financeiras prestam serviços, tais como transferência de valores, cobrança de títulos e carnês e o denominado dinheiro de plástico ou cartão de débito. E aí? Tá bom? E aí, questão 9. As operações acessórias, as instituições financeiras prestam serviços? Sim. Como transferir valores, fazer um Pix, uma TED, um DOC, é operação acessória, sim ou não? Sim. Cobrança de boleto bancário? Sim. Fornecimento de cartão de débito? Sim. Tudo isso aqui é operação acessória. Então, 9 é certa. Questão número 10. São consideradas operações ativas, banco emprestando dinheiro, das instituições financeiras, os empréstimos pessoais, entre eles o consignado, o financiamento de capital fixo e de giro, as antecipações de recebíveis, o desconto de títulos, bem como o crédito direto ao consumidor. E aí? Você vai ter que analisar agora se essas operações que ele está colocando aí são todas operações de emprestar dinheiro. Se for operações de emprestar dinheiro, você está diante, sim, de operação ativa. Aí você olha, empréstimo pessoal, empresta dinheiro. Consignado, empresta dinheiro. Capital fixo de giro, empresta dinheiro. Antecipação de recebíveis. Você vendeu no cartão de crédito e está querendo receber antes do prazo. Empresta dinheiro. Então, banco emprestando dinheiro. Desconto de títulos também. Crédito direto ao consumidor também. Todas elas são empréstimos ou financiamentos que o banco está fazendo. Tudo bem? Agora na 11. As operações consideradas passivas são depósito à vista, sim. Depósito a prazo, sim. Conta poupança, sim. Redesconto, sim. Obrigações por empréstimo, sim. Em todas elas, você está depositando dinheiro no banco. E o banco tem uma dívida com você. Se a gente analisar pela ótica do banco, o banco tem uma dívida com essas pessoas. Por isso, operação passiva, tá bom? Por isso, questão 11, correta. Correta a 11. Você vai sempre lembrar assim, ó. É operação passiva porque o banco pede paga. Sempre que o banco paga juros, tá? Paga juros. Na operação passiva, o banco paga juros, tá? Que é o depósito a prazo, poupança, redesconto, obrigações por empréstimo. Então, Beto, mas depósito à vista não tem juros. Tá bom, mas o banco devolve o dinheiro, pô. O banco paga de volta para a pessoa. Então,
para não ficar incongruente, vou falar, o banco paga para a pessoa. O banco paga. Se o banco paga, é passivo. Depósito à vista, o banco tem que pagar depois. O que é pagar? Você depositou R$ 500, você deu o dinheiro para o banco? Fala a verdade. Você foi lá, depositou R$ 500 no banco, o banco fala, nossa, muito obrigado, eu estava mesmo precisando desse dinheiro, agora ele é meu. É isso? Não! Você emprestou para o banco depois tem que te pagar. Fez uma aplicação financeira, depois o banco te paga. É simples assim. Tive Covid há menos de 3 semanas, PCR deu negativo, é só um espirrinho, tá? Agora é assim, né? Tanto no presencial ou no online, espirrou, mas é sempre bom ter precaução, né? Bom, meninos, então essa foi o nosso bloco de questões. Espero que você tenha tido um bom rendimento. Se não, esse é o momento mesmo de aprender. Mande sua dúvida no fórum de dúvidas. Mande no meu Instagram, @profbetofernandes, que será um prazer enorme respondê-las para você. Beijo e lembre-se, desistir dos seus sonhos não é uma opção.